Os conjuntos são estratégias para habituar o participante a seguirem apenas uma única direção e verificar o engajamento e a atitude mental. Existem três tipos de conjuntos: o conjunto de sim, o conjunto de não e o conjunto de conformidade. O conjunto de sim tem a função de habituar o participante a seguir uma única direção, como já mencionei. Você já sabe que o cérebro deseja economizar energia através da repetição. Hábitos, isto é, os mesmos comportamentos e pensamentos e etc. Em outras palavras, é muito mais vantajoso repetir algo do que fazer algo novo para o cérebro, em questão, claro, de gasto energético. Fazer algo novo gasta mais energia, e é nessa base que torna o conjunto de sim e de não extremamente eficiente, se aliar à estratégia natural e poderosa de conservar energia através da repetição. Por exemplo, o conjunto de sim na prática. E você gosta de relaxar? Sim. Mas você gosta de relaxar muito rápido? Sim. E não seria incrível aprender como relaxar rapidamente? Sim. Então vamos fazer hipnose? Sim. Portanto, vamos habituando o participante a dizer sim. Não há uma regra, no entanto, 3 perguntas que levam apenas a resposta sim já é mais que o suficiente. O processo é extremamente simples. Eu tenho uma pergunta final onde desejo que a resposta seja positiva. Vamos fazer hipnose? E para obter o sim, antes de fazer essa pergunta, faço 3 antes que têm como resposta a resposta que eu desejo obter na minha pergunta final. Isto é, eu vou habituando a pessoa a dizer sim. E na quarta, é muito mais negócio dizer sim devido à economia de energia. O conjunto de não é simplesmente habituar através da palavra não. É claro que para funcionar tanto o conjunto de sim como o conjunto de não, todo o contexto deve estar preparado. De nada adianta você chegar a um desconhecido e imediatamente fazer um conjunto, seja de sim ou de não. Aliás, o conjunto de sim como o de não é totalmente opcional para o processo. É muito mais eficiente você ir alinhando todo o processo através do acompanhar e conduzir. Mas então, Anderson, por que você está falando do conjunto de sim ou do não? Porque a próxima etapa após o convincer é a utilização de um conjunto, mas não é o de sim nem é o de não, e sim o conjunto de conformidade. Essa etapa é apenas mais uma verificação, um reforço que você está com o melhor voluntário possível, isto é, completamente engajado no processo. Assim como o conjunto de sim ou de não consiste em 3 sugestões, o conjunto de conformidade também consiste em 3 sugestões, porém sugestões simples de movimento. Observe a seguir. Braço, ele virou o corpo para cima de mim, só a perna foi para a minha direção, ele talvez deu um passo para frente, ou ele respirou fundo, ou seja, o corpo dele mostrou, não tenho dúvida. É isso que eu quero com essa pergunta. Você tem mais alguma dúvida? Só que eu quero mais, eu preciso de mais. Então eu preciso saber se ele está, ao próximo passo, eu preciso saber se ele se permite a seguir as minhas sugestões. Como? Fazendo sugestões pequenas. Por exemplo, Vitor, você poderia dar um passo para frente? Percebeu que a gente vai brincar de ensinar, mas você percebeu que esse passo é meio tipo, por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que todos os meus movimentos estão sendo olhados. Não, sim, por isso que eu falei, aqui a gente ensina. Mas você percebeu, foi bom você ensinar dessa forma que em algum momento você ia ter que ensinar. Percebeu que houve uma certa resistência? Isso, o corpo dele está me indicando o quê? Ei, eu preciso conversar mais. Eu ainda não estou confortável para seguir as sugestões. Aí você dá um passo para trás e volta para onde? Conversa prévia, prep talk. Agora em cena, que você está totalmente confortável. Ok? Ô, Vitor, você poderia dar um passo para frente? Isso, vira para o lado, para lá, para baixo. Respira fundo. Percebeu? Sugestões simples de uma pessoa que está se permitindo a... Você percebeu que eu estou sugestionando pequenos movimentos bem simples? Isso serve apenas para observar se o voluntário realmente está permissivo em seguir sugestões através da forma como ele responde com o corpo. Se ao solicitar que dê um passo à frente ele não o faz, aí já está um sinal vermelho. Por exemplo, você pede para ele virar um pouco para o lado, e ele vira, mas demonstra certa resistência, como se internamente estivesse falando, por que eu tenho que fazer isso? É um outro sinal vermelho que indica que você precisa conversar melhor com o voluntário. Então, o conjunto de conformidade pode ser utilizado em 2 pontos do processo hipnótico: depois do prep talk rumo ao convincer ou depois do convincer. Perceba que até esse ponto todo o processo consiste em obter a garantia que o voluntário entendeu o processo e está engajado.
para, claro, que não haja falhas. E não será possível existir falhas porque você está criando garantias, isto é, verificações do seu trabalho etapa por etapa. Se há um sinal vermelho, não há problema nenhum, basta apenas dar um passo atrás, conversar melhor sobre o processo. Cada voluntário tem o seu próprio tempo, o seu próprio ritmo. Às vezes utilizamos palavras que foram complicadas demais para o voluntário e basta apenas tornar o processo mais simples e mais claro para ele. Às vezes, faço demonstrações na rua com outros hipnotistas e eles me perguntam: "Caramba, Anderson, por que você sempre consegue hipnotizar as pessoas?" É simples, porque eu estou verificando a cada passo que eu realizo. A cada passo eu estou sempre criando verificações se eu estou realmente conduzindo o voluntário. Desde o início até esse momento da aplicação do conjunto de conformidade, podemos dizer que todo o processo é um loop entre acompanhar e conduzir. Mas a partir da próxima etapa, o processo é totalmente em conduzir o voluntário. Então eu preciso estar seguro que eu acompanhei o suficiente e o conjunto é a prova que eu necessito. E agora vamos acumular pontos. Para isso, grava um vídeo onde você está fazendo o conjunto de conformidade e envie para o nosso grupo lá do Telegram. E também coloque nas suas redes sociais com a nossa hashtag para mostrar para as pessoas o incrível hipnotista que você está se tornando.